Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Que possamos nos alegrar nessa quarentena. E é isso, vamos cantar mais alguns cânticos. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos cantar Eu Me Rendo. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Quero te tocar com meu amor.
salva, a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Graça e paz, igreja. Estamos novamente aqui para continuar o nosso louvor ao nosso Senhor. E nesse momento também de gratidão, de louvor, nós vamos agora fazer o nosso momento de ofertório, de dízimos e ofertas. E eu vou ler um versículo para a igreja também, que fala um pouco sobre essa relação da oferta, de ofertar, de gratidão ao Senhor. Está em Deuteronômio capítulo 12, no verso 11 e verso 12. Diz assim: então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá, para ali fazer habitar o seu nome. Levareis para este lugar tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, sacrifícios, vossos dízimos, vossas ofertas alçadas, tudo o que de melhor oferecerdes ao Senhor em cumprimento dos vossos votos. E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, bem como o levita que mora em vossa cidade, pois ele não tem parte nem herança convosco. É exatamente essa relação que nós
apresentamos nossas ofertas, nos alegrando com o Senhor, dizendo que Ele tem sido fiel, Ele tem sido generoso conosco nesse tempo de tanta crise e tanta dificuldade. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E o que nos diz aqui que a gente deve nos alegrar em apresentar, em dar alguma coisa, mesmo sendo pouco. Mas o que Deus vê ao nosso coração é a intenção de saber que dependemos do Senhor. Tudo que nós temos e tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então, diante da sua palavra, nós vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos, e também a oferta também dos missionários. Quem tiver também pode, temos aqui na tela, vai ser dado o número da conta. Então, sentindo esse desejo no seu coração, oferte ao Senhor com todo o seu coração, com toda a alegria, que Deus se alegra quem dá com alegria. Dando continuidade ao nosso culto, nos alegrando também, vamos também dar oportunidade às crianças também, que têm os seus versículos. Então, crianças, qual o versículo de hoje? Ensina-nos a contar nossos dias para que nosso coração alcance a sabedoria. Salmos 90, 12. Que o Senhor seja a alegria de vocês, que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Salmos 97, 12. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 2. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. O versículo de hoje é: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou, dentre os mortos você será salvo. Romanos 10, 9. Graça e paz, estamos aqui novamente para compartilhar da palavra do Senhor, essa palavra que nos alegra, essa palavra que nos motiva, essa palavra que nos incentiva a viver, a olhar para cima. E é diante disso que eu vou trazer uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 11, e vai ter uma história que muitos já conhecem, uma história que o evangelista João, ele vai retratar aqui o 7º sinal. E esse 7º sinal é a ressurreição de Lázaro. E então no livro de João vamos ter uma série de sinais onde o evangelista João ele vai selecionar 7 sinais, né? O primeiro sinal todos já conhecemos, que é a transformação da água em vinho. A segunda, a cura do filho de um oficial do rei. Depois vem a cura do paralítico de Betesda. Vemos também a multiplicação dos pães e peixes. Vimos também a Jesus andando sobre o mar, que seria o 5º sinal. O 6º seria a cura do cego de nascença. E o 7º que a gente vai trabalhar um pouco nessa noite, vai ser sobre a ressurreição de Lázaro. Uma história que vai acontecer no povoado de Betânia, que o texto vai dizer que fica aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, essa história é interessante porque é um capítulo inteiro praticamente, não vou ler o capítulo todo, mas em casa estamos com muito tempo, podemos ler o capítulo todo. Eu vou dar um resumo mais ou menos da história. E aqui o fato vai acontecer que Jesus, ele vai ser avisado que o seu amigo estava doente. E ele sendo avisado da doença desse seu amigo, Lázaro, no caso aqui Lázaro, ele vai demorar um tempo para ir à cidade, sair do local que ele estava, para ir a Betânia e para ir lá e visitar esse amigo. Mas o texto vai relatar que Jesus vai demorar 4 dias, mesmo sabendo da gravidade da doença de Lázaro. Jesus fica exatamente 4 dias e volta nos 4 dias. E quando ele volta, o seu melhor amigo já havia falecido. Mas, quando Jesus retorna, o texto vai relatar diversos encontros onde Marta vai se aproximar de Jesus e vai falar: se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois o texto vai relatar também, Maria vai se aproximar também dele, vai falar a mesma coisa. E Jesus vai
procurar onde colocar o corpo e todos os parentes, os amigos vão acompanhar o local e naquele local, naquele local onde enterraram Lázaro, e ali Jesus vai falar com eles. Jesus ele vai dar uma ordem e vamos ver que Lázaro ele vai sair do túmulo. Jesus vai tirar a pedra, vai mandar tirar a pedra, e Jesus vai dizer: Lázaro vem para fora, e Lázaro vem para fora. E esse sinal vai mudar toda a história. É um sinal fantástico, um sinal que a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Então, nessa noite eu quero falar sobre isso, eu quero retratar essa história, essa ressurreição, o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a cura, sobre o milagre, e é uma mensagem de esperança. Quero trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo para todos que estão sofrendo, pessoas que têm já perdido seus familiares. Temos visto muitas pessoas, muitas famílias perdendo seus familiares, e vimos também, não só na nossa igreja, mas também amigos nossos, pessoas que estão em tratamento também, em hospitais, sendo tratados, e nós como igreja, vimos tudo isso. Eu quero dizer para você que está talvez nessa situação, talvez em sua casa, esperando ou com medo de alguma coisa, ou até mesmo já tenha confirmado que está com essa doença, creia que o Senhor é contigo, que há esperança para qualquer situação. Por mais que o homem diga alguma coisa, a última palavra é do Senhor. Então, essa palavra de consolo, de esperança que eu quero trazer, que está aqui nesse texto aqui, diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, essa situação toda que nós estamos passando, o mundo está passando por essa situação, e eu fiquei me questionando, quero fazer alguns questionamentos. Eu perguntaria: por que Deus não intervém nessas doenças e não tira essa praga? Será que Deus não está vendo o meu problema? Será que Deus não conhece a minha enfermidade? Ou talvez a gente fique questionando por que Deus demora tanto? Por que Ele não resolve? Por que Ele não faz algo? Por que Ele permite certas situações acontecerem? Por que eu preciso passar por todas essas dificuldades e essas crises que já existem e irão piorar? Essas crises tanto emocionais, físicas, financeiras, isso é um fato que estamos vivendo. E eu percebo que eu queria também trazer uma palavra para nós também, que estamos também meditando um pouco sobre esse questionamento, o que nós temos percebido nesses dias, o que a igreja tem visto diante dessas dificuldades, como podemos nos posicionar. Então a igreja muitas vezes ela começa a olhar a situação, começa a ver as coisas, começa a ouvir, começa a se influenciar e esquece que Deus tem uma agenda. E essa agenda é uma agenda pessoal, uma agenda que Deus tem o controle. Deus está no controle de toda a situação. Como nós vamos ver nessa história de hoje, nesse sinal, nesse milagre que Jesus vai fazer com Lázaro, Deus tinha um tempo, Deus tinha uma agenda, Deus tinha um tempo, mesmo sabendo da dificuldade e sabendo da enfermidade do seu melhor amigo. Então, a Bíblia vai relatar no capítulo 11 que nós estamos falando, que já deu um resumo assim bem rápido sobre a história da ressurreição de Lázaro, mas eu quero retratar alguns versículos do capítulo, do verso 1, talvez até o verso 6 ou 7 e alguns versículos finais. Então, no primeiro versículo, diz a Bíblia que certo homem, chamado Lázaro, estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. O texto vai trazer essa visão aqui, que esse homem seu amigo, Lázaro, estava doente. Ele morava nessa cidade com as suas duas irmãs. Provavelmente uma família típica, uma família normal daquela época. Mas, diante dessa situação, dessa família, havia um problema. Um problema que estava afetando aquela família, estava deixando aquela família preocupada. E esse problema, nós vimos aqui o texto que era exatamente Lázaro. Lázaro se encontrava com uma doença, o texto não diz, mas era uma doença grave. E esse problema não poderia ser resolvido por Marta e Maria. Tem circunstâncias na nossa vida, e por mais que a gente faça ou queira resolver, não tem como resolver. E Marta e Maria sabiam que não poderiam resolver, mesmo sendo uma família
boa, uma família que amava Jesus, mas eles tinham um problema. E eu pergunto para você também esta noite, que problema você está vivendo esta noite? Será que é uma doença? Será que é uma doença física, uma doença emocional, uma doença financeira, talvez algo que tenha afetado e pode afetar? Qual seria exatamente essa doença que nos aflige, que nos deixa triste, que nos preocupa? E eu penso que nos dias de hoje, muitas vezes, nós focamos muito na doença física. Mas eu creio que hoje a Igreja de Cristo precisa focar na principal doença do mundo, que nós esquecemos, que é o pecado, que mancha, que mata, que destrói, que corrói. Esse é o principal problema que nós devíamos estar tão preocupados e tantas pessoas às vezes fogem dessa doença física. Mas a doença principal que tem matado o homem desde a criação, desde o afastamento do homem de Deus, é o pecado, o afastamento de Deus. Isso tem destruído o homem. E nós entendemos e sabemos que quando Deus soprou nas narinas de Adão e de Eva, Deus, ele nos ama, ele botou o sopro da vida. E Deus, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece. Ele é um Deus único, um Deus verdadeiro, ele conhece todas as pessoas. Independente de fazermos parte de uma igreja ou não fazemos parte de uma igreja. Todos têm um sopro, têm o hálito de Deus. Carece de uma visão maior. Talvez na nossa igreja nós não tenhamos essa visão completa do reino de Deus, da visão das pessoas. Mas nós, como igreja, precisamos entender que existem muitas famílias com muitos problemas. E nós precisamos abrir nossos olhos e entender o que Deus tem para esta época, por esses dias. Então, esse primeiro versículo do capítulo 11, ele fala sobre relato de uma família, relato de um caso de uma família. E eu penso que tem muitos casos, muitos relatos. Eu vou focar relato exatamente dessa família. Uma família que amava Jesus. Diz o texto que Maria, cujo Lázaro estava doente, era a mesma que derramou bálsamo perfumado sobre o Senhor e os enxugou com cabelos os seus pés. Vimos aqui que é um relato de uma família que hospedava Jesus, que tinha prazer de, quando Jesus vinha à sua cidade, tinha o prazer de tê-lo à sua casa. Eles reconheciam, essa família era essa família interessante que eles reconheciam que Jesus era o Messias, que era a pessoa especial, que os profetas tinham dizido que ele viria, ele já estava no meio deles. Então havia um prazer, uma alegria de ter Jesus na sua casa. E diz o texto que Maria demonstrou esse amor, essa reverência, essa submissão, quando ela derrama exatamente esse bálsamo de nardo na cabeça de Jesus, e esse líquido ele vai escorrendo, desce para os pés, e ela prontamente pega os seus cabelos e exatamente enxuga os seus pés. Uma atitude de humildade, uma atitude de submissão, uma atitude de reconhecimento que Jesus era o único na sua vida. Então, essa família conhecia Jesus. Essa família convivia com Jesus dia após dia. Quando tinha oportunidade, eles queriam Jesus ao seu lado. Pergunto eu para você também. Você tem deixado Jesus fazer parte da sua família? Jesus realmente faz parte da sua família? Realmente você reverencia, realmente nós reverenciamos e entendemos que o Messias está na nossa casa? No meio de tantas dificuldades, no meio de tantas coisas que têm acontecido, nós entendemos que quando deixamos Jesus entrar na nossa casa, quando nós nos submetemos, quando nós entendemos que Ele é o único, que Ele é o verdadeiro, que Ele pode todas as coisas, e conhecemos Jesus, coisas novas podem acontecer, já estão acontecendo na sua vida e na minha vida a partir desse instante. Creia nisso, que o Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor sabe. E nós somos um povo que amamos o Senhor. Nós somos um povo que queremos o Senhor na nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um desejo, há um prazer. Seja isso nossa motivação em meio às dificuldades, em meio às coisas. Senhor, eu quero que Tu mores, eu quero que Tu habites nessa situação. Então Maria, o texto vai focar um pouco em Maria, porque Maria vai realmente demonstrar todo o sentimento, todo o objetivo dela, todo o desejo de estar aos pés do Senhor. Essa família que amava Jesus, essa família que tinha tudo do bom, essa família que aparentemente nós pensamos que
não ia passar por nenhum problema, mas famílias também passam por lutas e provas. E o verso 3 já vai começar a relatar um problema dessa família. Essa família começa, nós falamos sobre o relato dessa família. Falamos que essa família amava Jesus. Falamos que essa família se submetia a Jesus, que queria Jesus, mas não ficou isenta de problemas e de doenças. Isso é um fato interessante. Então, lutas e provas, no verso 3, diz então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Problemas de saúde. O seu irmão estava com um problema sério. E nós também passamos por muitos problemas, não somos isentos. Por mais que a gente ame o Senhor, por mais que a gente hospede Jesus na nossa casa, por mais que a gente busque o Senhor, por mais que a gente o adore, por mais que o tenha, os problemas chegam, as doenças vêm. E a doença chegou nessa casa. E o caso não era tão fácil. O caso era grave. O caso era grave. Mas essa família, em meio a essa situação, em meio à situação que estava acontecendo com o seu irmão, ela não deixou de bater e não deixou de procurar a quem devia dar a cura, ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores. Talvez o médico fale para você, você está com uma enfermidade, ou talvez a doença chegue e a situação comece a piorar. Mas nós precisamos insistir, bater, falar: Senhor, me ajuda. Senhor, esse problema está difícil, não estou conseguindo. Os médicos falaram isso, eu estou sentindo no meu corpo que estou cada dia mais fraco. Mas Senhor, me livra. Senhor, me cura. E bater e clamar. E elas fizeram isso, elas procuraram Jesus. Na realidade, todos nós somos doentes, carecemos da graça do Senhor Jesus, da graça da sua misericórdia. Sem a sua graça e a misericórdia nós não somos nada. O dinheiro, temos visto que o dinheiro, a fama, nada pode nos livrar dessa doença tão pequenininha, dessa bactéria, desse verme, dessa coisa que está minando, que está deixando tão preocupado, uma coisa tão pequena. Por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha fama, o vírus ele continua penetrando, continua fazendo um estrago. Mas nós cremos que somos do Senhor. Nós cremos que o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. E também entendemos e sabemos que nós não poderemos fugir da presença de Jesus. Porque Pedro bem declarou isso exatamente em João 6, 68 e 69. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. É diante dessa visão, é diante dessa palavra que nós devemos nos apossar e nunca nos afastar dele, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Diante dessa situação que nós estamos retratando aqui, da ressurreição de Lázaro, primeiro falamos exatamente do relato dessa família, falamos que é uma família que amava o Senhor, falamos que essa família, além de amar ao Senhor, ela teve problemas e estava passando por uma luta de enfermidade. Mas nós, no verso 6, vai dizer algo interessante. Vai dizer que Jesus, sabendo que ele estava doente, ou estava adoecendo, permaneceu 2 dias no mesmo lugar. Veja essa situação. Jesus, ele é o Senhor do tempo. Ele sabe todas as coisas, ele tem agenda, ele tem um controle, ele sabe de todas as coisas e conhece toda a história da humanidade. Ele, ao criar o homem, ele sabe as estações, tudo tem um tempo, o tempo de Deus, ele chega, o nosso tempo é um tempo cronológico, mas o tempo é um tempo, o kairó de Deus é o tempo de Deus, tem o tempo de Deus. E aí a gente fica pensando, Jesus exatamente vai chegar, Jesus, ao invés de já sabia da situação do amigo dele, foram lhe informar que ele estava doente, ele exatamente ouviu a palavra dos mensageiros sobre a dificuldade do seu amigo, mas ainda ficou 2 dias, esperou 2 dias, e o texto vai relatar mais adiante que ele fica 4 dias, só depois de 4 dias é que ele vem.
Poderíamos estar pensando, mas como pode? Jesus, ele não sabe da nossa dificuldade, por que ele demorou tanto? Por que Jesus foi aparecer numa hora tão crítica, numa hora tão dolorosa, quando já o seu melhor amigo tinha morrido? Talvez seja um questionamento que a família, talvez aquelas pessoas passaram e vivenciaram. Como Jesus foi esquecer do seu amigo? E o texto vai relatar isso, que eles vão comentar sobre isso. Por que Jesus não deu uma ordem, não falou algo? Porque Jesus já tinha feito tantos milagres, tinha curado o leproso, já tinha ressuscitado pessoas. Por que ele não dá uma ordem e o seu amigo não poderia morrer? Mas não. Ele esperou um tempo. Um tempo é do Senhor. Então questionamentos começam a aparecer na nossa vida. Por quê? Por que não acontece isso? Por que tem que ser nesse tempo? Por que as coisas acontecem? Mas nós entendemos que Deus tem uma agenda. Deus está no controle, Deus tem uma agenda dele. A Bíblia diz que no livro de Jó 42:2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser impedido. Deus tem planos e pensamentos para todos nós. Diz em Samuel também, capítulo 2, verso 35, e eu suscitarei um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Deus também estabelece sacerdotes. Deus, ele procede, ele faz segundo o coração dele. Ele tem uma agenda, algo dele para a nossa igreja, para a nossa vida. E em Pedro também diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ele a seu tempo vos exalte. Então tem o tempo de Deus. A gente se humilha, a gente busca, a gente procura, a gente ama a Deus, mas tem um tempo. Por mais que a gente faça, não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Porque quando nós queremos fazer na nossa hora, a gente atropela tudo. Veja a história de Abraão. Ela tentou, esperou, Deus prometia dar um filho, tinha prometido um filho para Abraão, mas elas foram se enrolando. E isso gerou um problema que até hoje estamos vivendo. Então tudo tem um tempo. Quando nós ouvimos o Senhor, nos humilhamos, o tempo de Deus chega. E então é esse tempo que Jesus quer ensinar, é essa relação que Ele quer trazer para essa família. Jesus, ele sempre tem um tempo para operar, uma hora, para fazer o seu milagre. Eu vejo que, diante dessa situação, Jesus pudesse estar, já falamos sobre isso, um pouco insensível, um pouco apático, distante daquela família. Contudo, o que Jesus queria trazer, o que Jesus queria retratar, o que Jesus queria ensinar para essa família, é que eles, para trabalhar na sua fé, para que eles pudessem dar passos de fé, pudessem ver o sinal como um motivo de não só ver o milagre, operado o milagre, mas verem a ação na palavra, pelo poder do sinal da palavra, crendo na palavra para o milagre acontecer. Então Jesus, ele, vendo essa situação, conhecendo essa situação, demorando esse tempo todo, Jesus, ele, e as pessoas chegaram a ele, nós vamos ver no texto que Marta vai se aproximar, vai falar com ele, depois vem Maria. E a Bíblia vai relatar que Jesus, diante dessa situação toda, vendo toda essa comoção dos seus familiares, dos seus amigos e todas as pessoas em cima dele, a Bíblia vai dizer no verso 35 que Jesus chorou. Esse é um ato também interessante no texto, nesse texto que nós queremos trazer aqui, quando Jesus sente a dor alheia, ele tem uma empatia, ele está junto com a humanidade, ele chora com a humanidade, ele se coloca nosso problema. E vimos que Jesus, ele, na Bíblia, há alguns relatos que Jesus vai chorar em 3 momentos. Ele vai chorar quando se aproxima de Jerusalém, e olha para Jerusalém e vê o povo perdido, desesperado, ele chora. O outro fato, Jesus chora também quando ele chega no Getsêmani, a última oração dele, ele chora diante do Pai e busca o Senhor. E essa terceira vez que Jesus chora diante dessa família, diante desse amigo. Mas Jesus apenas, não é o ato só de chorar. Às vezes nós nos compadecemos, choramos, mas não podemos fazer nada. Diante de uma situação, de uma enfermidade, de uma luta, não podemos fazer nada. Mas Jesus pode. Jesus, além de chorar, ele pode fazer um milagre, ele pode transformar a nossa vida, ele pode mudar a situação. E Jesus vai fazer isso nesse texto. Vamos ver esse sinal maravilhoso, onde Jesus, ele
ele chora diante dessa perda. E então Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar na fé nessas mulheres, trabalhar na fé nessas pessoas, mostrando que ele tem todo o poder. Então o texto vai dizer que Jesus ele vai perguntar o lugar onde colocaram Lázaro. E assim ele se aproxima no local que ele estava. E aí Jesus vai mandar tirar a pedra. E eles tiram a pedra. E é interessante que no texto que Maria já falava, Jesus, ele cheira mal, já está 4 dias aí, já está fedendo, não tem condição, não tem jeito, mestre. Não tem capacidade, não há possibilidade de curá-lo, de tirá-lo daí. Então o problema às vezes ele está além da nossa capacidade. E Maria, ele joga, Marta, né, ele vai jogar essa palavra para Jesus, né? Mas Jesus vai dar uma palavra para essa mulher, para Marta, e vai dizer no verso 40, diz assim, Jesus lhe disse, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Esse sinal, Jesus está trazendo uma visão para nós que não é o ato de ter feito na hora não fazer, mas o ato de crer na sua palavra. Quando eu creio na palavra do Senhor, o milagre acontece. Quando eu creio na palavra, eu não preciso ver acontecer, não preciso que a pessoa fique curada ou veja algo acontecer. Não, eu tomo isso como posse. Se Jesus falou isso, eu creio na palavra que eu serei curado. Eu creio que algo vai acontecer na minha vida. Eu creio que Deus vai visitar a minha família. Eu creio que a boa mão de Deus está sobre a minha família. Eu creio que Deus tem um plano maior do que o meu. Mas Marta não tinha essa visão, como nós também às vezes não temos. Está cheirando mal, não tem solução, a situação está difícil, essa doença já aconteceu, tu chegou atrasado, perdeu, não tem jeito. Mas Jesus fala para Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, os milagres acontecem, os sinais acontecem, pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, ou pode acontecer quando nós estamos andando para um certo local, como o texto vai dizer, diversas curas que Jesus fez, dos 10 leprosos, quando estavam andando em direção a Jerusalém, para falar com o sacerdote no meio, foram curados. O ato de crer, a Bíblia vai relatar também um sinal que quando o filho do oficial do rei, quando Jesus falou que o filho dele estava doente, estava morrendo, quase morrendo, Jesus é apenas seu pai, teu filho vive. E a Bíblia diz que aquele oficial do rei, ele creu na palavra de Jesus e foi para casa. E quando ele estava indo para casa, chegou lá, falaram que seu filho está curado. E ele constatou que foi exatamente na hora que Jesus falou para ele que estava curado, para ele ir, que o filho dele estava vivo. É o ato. Então, quando Jesus começa a tratar com essa família, eles conheciam Jesus, eles andavam, amavam Jesus, mas estavam passando por um processo. E esse processo, nós como igreja, precisamos vivenciar. Nós precisamos entender, precisamos ter essa empatia com as pessoas, porque nosso Jesus, Ele sabe, Ele está conosco, Ele vai onde ninguém quer ir, onde não tem mais jeito, onde a coisa está perdida, Jesus vai lá e diz, Lázaro, vem para fora, doença, sai, problema, vai embora. E quando Deus fala, o milagre acontece. É a boca de Deus que faz o milagre. Não é a nossa boca, mas é pela palavra. Eu creio. Quando a gente crê, Jesus falou, se tu creres, verás a glória de Deus. E Jesus fala também, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa palavra que Jesus estava tentando ensinar para essas mulheres. O crer não é um ato de ver, é um ato de entender, de crer na promessa de Jesus. Eu creio na promessa de Jesus, eu creio na palavra de Jesus. E Jesus diz, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisso? Então o que Jesus está trazendo para nós, trouxe para essa família, ensinando, as pessoas que estavam ao redor delas, não só elas, mas ensinando também o povo, e a nós também como igreja nos dias de hoje. Precisamos entender que Jesus quer operar, que Jesus quer fazer milagre, que Jesus quer fazer, mas Ele vai fazer como? Através de nós, quando nós cremos na palavra, quando nós abrimos nossa boca, quando nós fazemos algo, o Senhor vai agir através de nós. Nós somos
esse Jesus andando nessa terra, nesse mundo. Precisamos crer nessa palavra. Precisamos exercitar a nossa fé. Então, irmãos, concluindo, Jesus está onde ninguém pode estar. Jesus está onde ninguém pode estar. Jesus está contigo na sua casa. Pode todo mundo te abandonar, pode os parentes te abandonar, pode as famílias, estamos distantes, mas o Senhor está conosco todos os dias, Ele não nos abandona. Ele está com você no leito, às vezes você tem que ir para um hospital fazer alguma cirurgia, ou você está exatamente já no hospital fazendo um tratamento. O Senhor está contigo. No hospital você não pode levar ninguém, mas Jesus vai contigo. Outra coisa também interessante é que Jesus é especialista em resolver problemas. Ele resolve todos os problemas. Onde não há solução, onde já está fedendo, ninguém tem, não há mais jeito. Jesus tem e dá a solução para qualquer problema. E Jesus também quer ser convidado para fazer parte da nossa família. Jesus, Ele não está longe, Ele habita no nosso meio. Temos que ter isso como igreja, entender que Jesus está conosco, que Jesus conhece as nossas dificuldades, que Jesus tem empatia, que Jesus Ele sabe de nossas dificuldades, que Jesus tem um tempo, nada acontece, tudo tem um tempo. Nós vemos isso na Bíblia, que quando queriam forçar Jesus a alguma coisa, Jesus falou, não chegou a minha hora. Mas tem a hora, tem um tempo, nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo como igreja. É um crescimento como igreja para aprendermos que não é o ato de estar decorando a Bíblia, de estudar a Bíblia toda, mas é o ato de estar aos pés de Jesus. É o ato de clamar, é o ato de crer nele, é o ato de crer na palavra. Então a igreja exatamente é um instrumento de Deus para demonstrar essa empatia no meio da dor. Será que nós temos nos preocupado com as pessoas que estão sofrendo? Para as pessoas que estão morrendo? Para as famílias que estão sofrendo? Será que nós temos orado por essas pessoas? Nas nossas células, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso devocional? Nós temos nos preocupado? As pessoas que estão com necessidade, passando fome, pessoas que ainda vão ter outros problemas. Será que nós temos essa preocupação? Será que isso tem afetado? Então a igreja de Cristo, ela deve proclamar essa vinda, crer que o Senhor está no controle dessas coisas. Nós precisamos entender como igreja que nosso lugar não é aqui, nosso lugar não é na terra, e vamos ter problemas, e a Bíblia nos afirma, e Jesus nos afirma que nós seremos odiados nessa terra como Jesus foi odiado. Nós temos sido, o sistema não quer a gente nessa terra, ele quer acabar com os pobres, ele quer destruir as pessoas, ele não quer que a gente viva aqui. Então nós como cristãos precisamos estar preocupados com o necessitado, com o pobre, com as pessoas que estão necessitadas, com problemas, precisamos dessa empatia. É o que Jesus fazia quando ele veio à terra, ele se fez carne e sentiu, e ele sentia a dor e fazia algo em prol dessas pessoas. Então, igreja de Cristo, vamos proclamar a vinda do Messias, vamos crer nele, vamos crer que o Senhor ele quer fazer algo novo. Precisamos ter vida, mas a Bíblia diz que todo aquele que vive e crê em mim, nós precisamos viver nesta terra, crendo que o Senhor atende, que o Senhor ouve, que o Senhor sabe, porque até o texto vai relatando que quando Jesus ele manda Lázaro sair, quando Jesus fala, dá essa ordem para que Lázaro saísse do túmulo, aí ele relata que numa oração de Jesus, que Jesus falou assim, tudo que eu peço ao meu Pai, Ele me ouve. Então, igreja, Deus ouve a sua oração. Nós somos justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos participantes da herança do Senhor, nos participamos do corpo de Cristo, das bênçãos celestiais, somos herdeiros do Senhor. Então, nós temos essa possibilidade de nos aproximarmos do Senhor e o Senhor ouve a nossa oração. Então, diante de tudo isso, a Bíblia diz que nós somos escolhidos para fazermos parte da igreja de Cristo. Sabemos que o Senhor controla todas as coisas, Ele tem o controle da sua agenda. Devemos convidar todos os dias para que Jesus faça parte da nossa existência, faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. O Senhor é contigo e é comigo. E fechando agora, deixando um versículo, diz assim, porque eu bem sei os planos, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Igreja de Cristo, creia que o Senhor tem algo especial para você, para mim, e nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a cruz e crer que o Senhor ouve a nossa oração.
Então que nesse momento agora vamos estar orando. Se você está vivendo algo anormal, se na sua família, tem um vizinho ou uma pessoa, eu creio que todos nós vamos ter alguém para a gente estar orando. Então, eu sei que nesse momento de tanta dificuldade, nós vamos estar como igreja, crendo, vivendo, tendo empatia para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para a nossa igreja, pelos vizinhos. Vamos estar orando para que o Senhor cure, para que o Senhor visite, para que o Senhor salve, para que o Senhor transforme a vida das pessoas. Amém, igreja? Então vamos estar orando. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, Tu possas visitar os nossos vizinhos, Pai. Possa visitar a nossa igreja, possa transformar, Senhor. Nós cremos no poder da cura. Nós cremos, nós entendemos, nós queremos viver crendo, Senhor, em Ti, crendo nas Tuas promessas que Tu deixaste nessa palavra. Nós somos Teus servos, somos escolhidos por Ti. Então, Senhor, ó Senhor, Deus, nos dá um coração mais, com uma empatia, um coração que possa se preocupar com o outro. Ó Deus, nós queremos clamar, mesmo às vezes não tendo esse sentimento, mas nós, por fé, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o Senhor tem misericórdia dos nossos vizinhos. Ó Senhor, tem misericórdia das pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão fazendo exames, o Senhor vai curando, vai transformando, vai trazendo, Senhor Deus, algo novo nesse mundo, nessa cidade, no mundo. Senhor Deus, queremos que Tu fales a Tua igreja. Ó Deus, nos usa, Pai, nesses dias tão difíceis. Nós queremos agradecer, pois sabemos que Tu tens o melhor para nós, que Tu estás conosco todos os dias. Por isso, Senhor Deus, que nós possamos ser essa voz profética nesse mundo de caos. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos. Então, Senhor, que a Tua graça, a graça do Senhor Jesus, ó Senhor Deus, que esse amor de Deus maravilhoso, que a consolação do Espírito Santo, Pai, esteja com toda a Tua igreja e por todo aquele que teme ao Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por estarmos vivos, por participarmos da família de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesses tempos tão difíceis. A graça do Senhor esteja sobre a sua família. Amém. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. What we're doing tonight. This is how I fight my battles. Just when you think you're lost, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. Hey! It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You. This is how I fight my